que eu estou falando sobre permacultura tem a ver com um outro vídeo que eu fiz falando sobre comportamento humano e falando sobre fazer as coisas com esforço ou com prazer. A diferença entre a, a dor, esforço, sacrifício e alegria de seguir o que a gente quer, o que a gente tem vontade. E na permacultura você vê essa distinção bem clara. Enquanto na agricultura orgânica, por exemplo, dando exemplo relativo à agricultura, que é a visão mais simples da permacultura. Assim. Todo mundo relaciona a permacultura com maneira de plantar comida. Né? Então, na agricultura orgânica, você faz esforço e sacrifício para você ver que você tem que se esforçar para conseguir obter um resultado que você quer. E na permacultura, a ideia é de que o prazer e a vontade, aquilo que a gente precisa, ou aquilo que cada elemento precisa, é que vai guiar suas decisões. Então você está seguindo a natureza, a essência de cada elemento. Porque a ideia da permacultura é uma forma de seguir, de trabalhar com a natureza e seguir as leis da natureza. Aprender com a natureza para resolver nossos problemas de uma forma que imita a forma que a natureza resolve seus problemas. Porque na natureza tudo é cíclico, é sustentável e é um ciclo que se fecha e se autoalimenta. E na permacultura a gente vai aprender a viver em harmonia com a natureza. Por isso ela é sustentável e no seu círculo de influência. Então você vai desenhar a sua vida, você vai tomar suas decisões levando em conta esses princípios. É uma maneira de viver em todos os âmbitos da nossa vida. No relacionamento social tem um aspecto, como que você vai olhar para os problemas, né, nos seus relacionamentos sociais, na economia de uma comunidade, em todos os âmbitos, como que você vai olhar. É uma nova ótica de ver a vida e de se relacionar com tudo, com o nosso meio ambiente, em todos os aspectos. Então, uma outra forma de definir permacultura em uma palavra, são relacionamentos. É a interligação entre as coisas, é a codependência, é você ver a realidade de uma forma, uma visão mais abrangente. Por isso ela é holística. E um aspecto muito fascinante na permacultura é a importância de criar comunidade, porque, como eu comecei a falar no vídeo anterior sobre permacultura, é muito difícil você ser autossuficiente. A ideia básica da permacultura é você criar um círculo fechado, mas não fechado só em torno da sua família. Um círculo fechado que pode ser bem flexível e abrangente. Então a ideia de criar comunidade, porque cada vez mais as pessoas com o uso do dinheiro, as pessoas vivem uma vida muito independente, entre aspas, porque a gente não cria relacionamentos, a gente é dependente, claro, de todos os insumos que entram na nossa vida, o alimento que a gente compra no supermercado, e tudo que a gente precisa, roupa, etc. Óbvio. Mas a gente não cria relacionamentos pessoais muito fortes com outras pessoas fora do nosso círculo mínimo de convivência, que é normalmente a nossa família e alguns amigos. E a ideia da permacultura é que quando você conhece as pessoas de quem você depende para satisfazer suas necessidades de alimentação e todas as necessidades, aquilo, em primeiro lugar, se torna prazeroso. Então, voltando àquela ideia de que na permacultura você vai obter, você vai aprender formas, você vai desenvolver formas de viver com alegria e com prazer. Então, eu acho muito mais agradável viver numa comunidade. Eu não estou dizendo uma comunidade fechada, não. Viver num bairro, numa vila, né? As pessoas que vivem mais ou menos à minha volta, e uns ajudam aos outros de forma que a gente dependa menos dos sistemas mais globais, como um governo centralizado para
para nos dar a nossa aposentadoria, por exemplo. Dependa menos de insumos que vêm de fora, porque uma das frases que eu ouvi recentemente que eu achei muito esclarecedora é de que um vizinho bem alimentado é um ótimo seguro. Porque realmente, se você tem relacionamentos mais fortes, conhece as pessoas que estão à sua volta, tem relacionamentos e uns ajudam os outros, se tiver um momento em que você está precisando de mais ajuda, que você está com uma dificuldade, você vai ter várias pessoas que podem vir em seu socorro e podem te ajudar nesses momentos. E na nossa vida individualista, que é característica da nossa sociedade capitalista, como você tem dinheiro para pagar, suas relações são muito impessoais, você não conhece quem está plantando sua comida e quem está, né? É muito diferente de você conhecer uma vizinha sua que tem umas galinhas, que tem os ovos, que ela te dá os ovos, ou vende, ou troca, e você dá uma outra coisa em troca, né? E existem... Esse assunto de economia local é um outro assunto que está dentro de uma das pétalas da permacultura. Mas a ideia de que o prazer e a alegria são inerentes no desenho da permacultura. São uma das necessidades que a gente vai estar atendendo. Então não é apenas, voltando à base ética da permacultura, os 3 elementos são cuidar das pessoas, cuidar do planeta Terra e reinvestir o excesso de produção no seu sistema para que ele possa continuar existindo, né, e funcionando. Então, cuidar das pessoas inclui não apenas fornecer às pessoas a parte material do alimento, mas toda a parte emocional, psicológica e alegria. Então, e nessa ideia também entra a ideia de não ter que viver uma vida de só esforço. Eu não estou dizendo que essa visão, que é um mito também, um mito que existia um pouco na minha cabeça aqui não existia não, porque eu tinha noção de que a permacultura é muito difícil para implementar a parte inicial que exige mais esforço. Mas isso aí ainda tem uma consideração. Mas a ideia é de que na permacultura você vai fazer o seu projeto, seu desenho da sua terra, ou da sua vida, de uma maneira em que haja prazer e alegria e que não haja esforço e dor e dificuldade. Então você vai desenhar o seu sistema de uma forma em que você resolva os seus problemas de maneira em que todos os elementos sejam beneficiados. Então isso para mim é uma filosofia do prazer, da alegria, do amor